A festa já começou, nossa vida encontrou um lugar que muda o sonho em esperança e que nos enche de certeza. A festa já começou, nossa vida encontrou um lugar que muda o sonho em esperança e que nos enche de certeza. Ele vibra a luz do sol e mancha o céu azul do arrebol. A alvorada anuncia esplendor, é o novo dia que já nasceu. A festa já começou, nossa vida encontrou um lugar que muda o sonho em esperança e que nos enche de certeza. Medo, angústia e solidão são da noite e não do dia. Já cansamos da utopia, quem nos move agora é o ideal. A festa já começou, nossa vida encontrou um lugar que muda o sonho em esperança e que nos enche de certeza. Pela vida que nós gostamos, é pelo homem que temos paixão. Nosso desejo de liberdade, tudo e todos nos leva à oração. A festa já começou, nossa vida encontrou um lugar que muda o sonho em esperança e que nos enche de certeza. Mesmo com toda a contradição, dá pra festejar a vida, no dia a dia a novidade e mandou em nosso coração. A festa já começou, nossa vida encontrou um lugar que muda o sonho em esperança e que nos enche de certeza. A festa já começou, nossa vida encontrou um lugar que muda o sonho em esperança e que nos enche de certeza. A festa já começou. Boa tarde a todos. Meu nome é Júlia. A gente está aqui, então, reunidos em mais uma mesa do Rio Encontros. O nome dessa mesa é De Onde Vem a Energia para Recomeçar. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde. Para ajudar a gente a entrar um pouco mais nesse tema, né, nessa experiência do recomeço, a gente vai conversar hoje com duas mulheres, duas pessoas que passaram por experiências bem dramáticas nos últimos tempos, que são a Andréia Brasil Santos, ela é professora de economia na Universidade Federal do Amazonas, e a Cláudia Figueiredo, que é contadora na Eletronorte, em Macapá. Antes da gente começar com essa mesa, eu gostaria de agradecer, né, rapidamente e sinceramente aos organizadores do Rio Encontros por essa oportunidade de eu estar aqui hoje nessa mesa. Eu acompanho o Rio Encontros há muitos anos e é um evento que para mim tem um peso muito grande e decisivo na minha vida, na minha trajetória, tanto na forma, influenciou muito a forma de eu estudar, de eu trabalhar e a forma de olhar, de encarar alguns eventos da minha própria vida pessoal. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje e poder conversar com elas, e também muito feliz, assim, que se por um lado a gente está vivendo um momento difícil, né, com muitas durezas, né, a vida vai apresentando algumas asperezas para a gente vivenciar,
Por outro lado, é um momento que permite algumas novidades, algumas belezas que a gente antes não tinha, né? Então, esse evento, ele antes era presencial, agora está sendo transmitido online, alcançando um número bem grande de pessoas que antes talvez não pudessem estar compartilhando, né, essas coisas que são ditas, que são vividas aqui. E hoje eu fiquei ainda mais surpresa de saber que o evento está sendo transmitido com tradução em espanhol para toda a América Latina. Então, tomou realmente uma proporção muito grande, muito bonita, é uma possibilidade de novidade, de encontro para cada um de nós. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, vocês estão no Zoom, vocês estão assistindo pelo canal, né, do Rio Encontros no YouTube, ou quem já está vendo até uma gravação depois, porque vai ser disponibilizada a gravação, sejam todos muito bem-vindos. Então, a nossa pergunta é: de onde vem a energia para recomeçar? No momento em que isso é uma pergunta muito forte para todos nós, né? O momento que a gente vem vivendo desde acho que, assim, final de março, começo de abril do ano passado, com muitas dificuldades, altos e baixos, coisas novas. Então, como recomeçar dentro de uma circunstância dramática? Eu vou começar fazendo uma pergunta para a Andrea, né? A Andrea, ela vive em Manaus, ela, além de professora, ela é também a responsável da comunidade do Movimento Comunhão e Libertação em Manaus, e vou explicar um pouquinho o que aconteceu lá, ela vai explicar bem melhor depois. No início desse ano, Manaus viveu uma nova onda do coronavírus, e eles foram atingidos por uma variante do vírus, uma mutação, que surpreendeu a população, de certa forma, mas também uma parte da comunidade científica. Isso porque, lá no início da pandemia, eles já tinham sido fortemente atingidos pelo vírus e depois houve um declínio do número de casos. Então, se acreditou por um tempo, levantou-se essa hipótese de que talvez a população já estivesse imune, né, ao vírus, a população como um todo. Ela vai falar melhor sobre isso. E então, no começo desse ano agora, né, 2021, os casos voltaram a subir e de uma forma que a rede hospitalar não deu conta, né, de abrigar as pessoas que foram ficando doentes em decorrência dessa variante do coronavírus. E a Andrea, então, vai contar um pouco para a gente como foi isso. Boa tarde, Andrea. Conta um Oi, pouquinho Júlia. para a gente, tudo bom? Boa tarde. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi esse período, o que aconteceu e de que forma a sua vida mudou, se transformou nesses tempos. Boa tarde, Júlia. Obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos os amigos que participam desse encontro conosco. E boa tarde também aos amigos da organização do Rio Encontros. Eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Também já acompanho o Rio Encontros há algum tempo. Para mim é um grande prazer participar dessa vez com vocês aqui, contando um pouquinho da minha experiência. Eu quero começar dizendo que eu não sou nenhuma especialista nesse assunto da pandemia, não sou nenhuma expert nesse assunto. Então, eu vou contar para vocês a forma como esse detalhe da realidade chegou até mim, a forma como eu me vi atingida por esse pedaço tão misterioso da realidade que está atingindo a todos nós nesse momento, né? Então, a gente começou esse ano de 2020, ou de 2021, desculpa, com essa notícia de que tinha sido identificada aqui uma variante que tinha um grau de transmissibilidade maior do que aquela que circulava anteriormente, né?
Então, esse período, do finalzinho de dezembro, os últimos dias de dezembro, começo de janeiro, as coisas ficaram muito intensas e uma série de fragilidades começaram a se manifestar, uma série de fragilidades começaram a ser identificadas. Então, ficou muito evidente um problema que já acontece aqui em Manaus, particularmente, há bastante tempo, né? A gente tem um sistema de saúde que já é bastante dilapidado há algum tempo, né? Então, a gente tem muita fragilidade na rede hospitalar, especialmente a rede de média e alta complexidade, e vários problemas, denúncias de má utilização dos recursos públicos, enfim, uma série de problemas dessa natureza, que trazem um sofrimento muito grande para a população, obviamente. Então, essa situação agora do começo de janeiro, ela veio para deixar essa fragilidade do sistema de saúde muito mais evidente, né? Então, a gente começou o mês de janeiro com um salto muito grande no número de casos de Covid-19, um número absurdamente assustador no começo de janeiro, e, obviamente, com as famílias muito próximas a nós começaram a ser duramente atingidas com isso, né? Então, eu acho que 80% das famílias daqui de Manaus foram atingidas de alguma maneira, né? Seja a própria família ou alguém próximo que é bastante conhecido. Então, um número de casos assim absurdo. E os casos que estavam sendo identificados naquele momento também apresentavam uma gravidade maior. Então, nesse período, logo na primeira semana de janeiro, começaram a surgir notícias de que a rede hospitalar privada já não tinha mais leito para atender as pessoas. Então, começou um hospital grande, anunciou publicamente que precisava fechar a emergência. E isso foi acontecendo um após o outro. Logo em seguida, começou a circular aqui em Manaus uma informação de que teria problemas com o abastecimento de oxigênio nos hospitais. Então, essa foi uma coisa que me deixou muito preocupada, já desde o começo, né? Nessa primeira quinzena de janeiro também, aconteceu que os meus irmãos ficaram doentes de Covid. 3 irmãos e a minha cunhada. E foi bem nessa primeira semana mesmo que eles começaram a ter os sintomas e, em seguida, o meu irmão apresentou uma piora. Ele foi quem ficou mais ruim. E, assim como aconteceu com a minha família, aconteceu com muitas outras, né? Meus amigos da comunidade, do Movimento Comunhão e Libertação, aqui em Manaus, por exemplo, foi o período que a gente teve mais pessoas que ficaram doentes. Então, esse drama só foi crescendo até chegar a ser oficialmente divulgada essa dificuldade da falta de oxigênio, né? Então, ali pelo dia 13, 14 de janeiro, começou a ficar muito grave a situação, né? Bem nessa semana, foi a semana que o meu irmão piorou, e a médica que estava acompanhando ele pediu para a gente começar a procurar oxigênio, porque talvez ele precisasse. A gente passou, eu e minha cunhada, um dia inteiro
tentando conseguir um frasco de oxigênio e não conseguimos. Graças a Deus, não foi necessário. Logo em seguida, ele conseguiu entrar com o tratamento de fisioterapia, não foi necessário o oxigênio. Mas esse foi um drama que muitas famílias viveram, muitas famílias mesmo, inclusive famílias da nossa comunidade. Então, esse foi um momento muito difícil, extremamente dramático. Nesse período também, eu vi acontecer em mim, pessoalmente, uma coisa que eu não sabia que existia. Eu me percebi muito ansiosa. Eu fiquei com um grau de ansiedade de uma tal forma que eu sentia dor no peito, de tão ansiosa que eu fiquei com essa situação. De uma maneira geral, a falta, eu saber que faltava oxigênio na cidade me deixou muito abalada, porque, imagina, é o que as pessoas precisam, as pessoas vão para o hospital porque não conseguem respirar. Aí chega no hospital, primeiro teve a falta de leito, que era difícil de conseguir, depois quem estava internado ia ficar sem oxigênio. Isso é um drama enorme, enorme. E depois ainda tinha o fato de que a saúde do meu irmão estava também muito debilitada. Minha irmã também apresentando muitos sintomas, enfim. Então, essa dramaticidade toda me deixou muito ansiosa. E essa foi a primeira coisa que eu descobri sobre mim, que também a mim esse problema da ansiedade pode afetar. Depois, outros limites meus se revelaram também no meio dessa situação. Eu já tinha experimentado uma impotência muito grande, porque você não tem como prever a forma como o vírus vai atingir as pessoas, então você se propõe a fazer as coisas que precisa, oferecer a medicação, oferecer o descanso, o repouso que precisa, mas você não sabe como a pessoa vai reagir. E essa coisa me deixou muito transtornada. A minha irmã mora sozinha num lugar um pouco afastado aqui de onde eu moro. Eu queria que ela viesse para cá, no período que ela ficou doente, mas ela não quis, porque tinham os meus pais. Como eu era a única dos irmãos que não tinha ficado doente, ela achava que era o caso de me preservar para eu ficar dando apoio para os nossos pais. E essa coisa de não poder cuidar dela também foi uma coisa que me deixou muito angustiada, muito triste. E essa foi essa experiência de impotência também foi uma coisa que me marcou muito. Depois eu reconheci isso também quase como uma pretensão de achar que eu é que poderia resolver a situação, que o fato de eu estar junto poderia resolver o problema de algum jeito, né? Depois, nesse período também, me aconteceram duas experiências muito interessantes mesmo. A primeira foi prestando atenção na leitura dos evangelhos daquela semana. Eu me dei conta de uma coisa. Em um dos dias, a leitura era aquela leitura do leproso, que se aproxima de Jesus e diz para ele: Senhor, se tu queres, tu tens o poder de me curar. Eu me dei conta, eu nunca tinha me dado conta disso. Aquele se queres, eu não consigo dizer. Eu consigo dizer: Senhor, cura,
Senhor, ajuda, Senhor, vem comigo, mas esse se queres, para mim, era muito difícil dizer naquela hora. E essa, para mim, foi uma revelação da fragilidade da minha fé. Aquela fé que eu reconhecia como tão consistente, eu entendi ali que eu preciso cuidar, que eu preciso cativar melhor. Depois, o evangelho do dia seguinte foi aquele da cura do paralítico, que os amigos dele descem, não conseguem se aproximar, e descem a cama do homem pelo telhado. E aí o evangelista diz que Jesus se comoveu com a fé daqueles homens. E esse daqueles homens era outra coisa também que eu nunca tinha prestado atenção. Olhar para isso, para esse daqueles homens, me fez reconhecer que ali tinha um ponto de virada para mim. Eu pensei, mas olha, que a companhia dos meus amigos, a companhia das pessoas que me ligam todos os dias para saber como estão as coisas, como estão meus amigos da comunidade, como estão os meus irmãos. Essas são as pessoas, são esses homens que carregam a minha cama para me colocar diante do Senhor. Então, a partir desse momento, essa dificuldade, para mim, passou a ser vivida como um grito, como um grande pedido. Então, me veio muito presente a pergunta, mas em quem eu confio? No meio disso tudo também, uma outra experiência que eu fiz foi a de me surpreender pedindo misericórdia por aqueles que cuidam, que têm a responsabilidade de cuidar do meu povo. Porque eu pensei, mas olha, com toda essa dificuldade do começo que eu falei para vocês, com toda esse drama que a gente já vive há algum tempo, me veio de pensar, mas olha, que grave consequência que tem quando a gente não responde àquela tarefa que o Senhor dá para a gente. Quando a gente coloca outros interesses na frente daquilo que deveria ser o interesse principal da tarefa que o Senhor atribui para a gente. Então, eu me surpreendi vendo aquela revolta por essa fragilidade toda que eu estava vendo se transformar num pedido de misericórdia. Então, esse, para mim, foi um outro ponto de virada. Então, com essas coisas, eu quero dizer que eu experimentei de uma maneira muito intensa uma coisa que a gente ouve muito no trabalho da escola de comunidade que a gente está fazendo esses anos todos. Já tem alguns anos que a gente ouve falar isso. Para quem não sabe, escola de comunidade são os encontros semanais que nós fazemos no Movimento Comunhão e Libertação, que é como uma catequese, um caminho pedagógico para acompanhar a experiência que o movimento propõe para a gente. Então, nesse trabalho da escola de comunidade, o padre Carron insiste muito no fato de que a necessidade que a gente identifica em nós faz a gente gritar. E isso torna tudo muito mais concreto. Foi essa experiência que eu fiz, essa experiência de grito, essa experiência de ver a minha necessidade muito à flor da pele,
fez com que as palavras, inclusive as palavras do Evangelho, como eu contei antes, ganhassem uma outra conotação para mim. Obrigada, Andréia. Eu vou falar agora com a... Obrigada. Eu gostei muito do que você falou e depois a gente vai poder voltar um pouco nisso que você falou, aprofundar um pouquinho mais. E antes disso, eu vou conversar agora com a Cláudia. A Cláudia, ela vive, então, em Macapá, né? A Cláudia é contadora ali na Eletronorte, ela vai contar para a gente o que aconteceu ali, que foi essa crise na energia elétrica que houve lá, que levou a um apagão em todo o estado. Só fazendo um paralelo bem simples, né, bem simplório, mas para a gente entender a gravidade da situação, e até eu já aviso vocês que minha energia aqui resolveu piscar 2 vezes, piscar, fiquei 1 segundo sem energia, sem brincadeira, já tumultuou minha vida aqui. Então, o que dirá, né, quem dirá o que aconteceu nesse estado durante todos esses dias? Então, no dia 3 de novembro do ano passado, 2020, um incêndio destruiu um transformador que levava luz para grande parte da população no estado do Amapá, e esses problemas no fornecimento de energia afetaram o abastecimento de água, compra e armazenamento de alimentos, serviços de telefonia, muito mais, que é o que ela vai contar um pouco para a gente. Houve 2 blackouts totais no estado todo e depois 22 dias houve um fornecimento da energia em rodízio, né? Cláudia vai poder falar melhor. E Cláudia, boa tarde, seja bem-vinda aqui também a essa mesa do Rio Encontros. Conta um pouquinho melhor para a gente como foi, né? Como foram esses dias nessa situação caótica que vocês viveram. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos. Eu queria dizer que eu estou muito feliz com o convite do Rio Encontros, porque eu creio assim que eu e a Andréa, nós fomos muito felizes em estar fazendo essa última mesa redonda, porque nós tivemos a oportunidade de assistir durante esses dias tantos testemunhos, tantas experiências bonitas mesmo, que nos dão a dimensão do quanto vale a pena a gente ter um lugar para olhar, para recomeçar sempre, né? De onde buscar essa energia, né? Para recomeçar sempre. Então, como a Júlia já falou, eu me chamo Cláudia, eu moro aqui em Macapá, no estado do Amapá, que é formado por 16 municípios, e com aproximadamente um pouco mais de 800 mil habitantes. E vivendo também, como a Andréia lá em Manaus, esse drama da pandemia, como todos, né? Nós já sabemos todas as consequências que esse problema traz. Então, junto da pandemia, veio também esse drama para nós aqui em Macapá, no dia 3 de novembro passado, nós, às 8h30 da noite, um grande temporal que aconteceu, faltou energia. E, num primeiro momento, nós achamos assim que era só uma falta normal, sempre quando chove, falta energia, mas, na medida em que o tempo foi passando, nós fomos verificando que não era só uma falta de energia, era um blackout mesmo, né? E, um pouco tempo depois, a gente ficou sabendo, através das redes sociais, grupo de WhatsApp e tudo mais, que havia ocorrido a explosão de um transformador grande, um transformador que pesa 100 toneladas, numa subestação que é de uma empresa privada que presta esse serviço, né, aqui para o nosso estado. Então, nós passamos aqui 4 dias com um completo apagão, quer dizer, sem energia, e depois mais 22 dias nesse racionamento, que nós tínhamos energia 3 horas, depois ia embora, ia uma outra parte da cidade, uma outra parte do estado tinha energia, porque esse apagão afetou, de 16 municípios, afetou 13 municípios, então a maioria da população ficou realmente sem energia. Então, por 22 dias, nós convivemos com esse racionamento durante esse tempo de pandemia também. Né? O que isso trouxe para nós assim, de problema? Né? A primeira coisa é que na primeira noite,
a gente já não conseguiu dormir, porque aqui, como nós temos um clima muito quente, então a gente já não consegue dormir direito no escuro. Você fica com medo com relação à tua segurança. Nós ficávamos pensando como é que estavam as pessoas nos hospitais, né? Então, o primeiro problema que as autoridades tiveram que resolver foi esse, né? De garantir energia através de gerador a diesel para os hospitais, os locais onde tinham pessoas doentes e que precisavam de atendimento, que depende da energia. Então, imagina como é que a população, alguém que tem um doente no hospital, não tem energia, né, como é que a pessoa começa a ficar angustiada. A gente pensava também nas pessoas que estavam confinadas em casa, né, com Covid, não podendo sair, não tendo energia. Então, os problemas eles foram só se agravando, porque sem energia você não tem comunicação, sem energia, daqui a pouco você fica sem água, porque não tem energia para movimentar as bombas de captação de água. Sem energia, você não consegue conservar os alimentos, você não consegue abastecer o seu carro, você não consegue sacar dinheiro no banco, você não consegue pagar as suas contas. Sem energia, você não tem a gasolina para abastecer os carros. Então, é todo um problema, é um efeito cascata, as coisas vinham acontecendo e amanheceu o dia, né? Foi no dia 3, no dia 4, a população já tinha mais ou menos uma dimensão do problema que ela ia ter. E nós não tínhamos a perspectiva de ter energia tão cedo. Então, a comida começou a descongelar na geladeira, nos supermercados, muita gente perdeu alimentos perecíveis, os comerciantes, eles tiveram, pensa, na Covid, nesse tempo de pandemia, todo mundo já vinha abrindo comércio de uma forma muito reduzida, né? Então, do ponto de vista econômico, isso foi um choque para todo mundo, porque aquilo que se tinha, os comerciantes, aquilo que tinha de produto não perecível estragou, né? Eles tiveram que fechar o comércio por mais de 26 dias, porque não tinha como operar o comércio, né? As pessoas que trabalhavam com delivery, que depende da internet, que depende da entrega, não tinham como trabalhar. E aí começou a faltar o básico, que era a água, né? Faltava água para lavar a louça, faltava água para tomar banho, faltava água para beber. E aí se formaram grandes filas para você conseguir água, para você beber, para você fazer comida, né? Começou a faltar a comida, porque não tinha como conservar, não dá para comprar. Então, tem aquela correria para os supermercados para você comprar o básico de alimentos não perecíveis para você garantir a sua alimentação, né? E isso eu estou falando de famílias que têm condições de fazer isso. E quem não tem, né? E você chega no supermercado, você também, às vezes, nem poderia comprar, porque o supermercado te barra lá na frente e te dizia, olha, só compra quem tiver dinheiro. E aí todo mundo saía correndo do supermercado, ia para os poucos caixas eletrônicos que ainda estavam funcionando e que ainda tinham dinheiro, e você enfrentava aquela fila enorme, você pensava, e aí, como é que fica a pandemia no meio disso tudo, né? E aí o seu carro não tem mais combustível, todo mundo teve que enfrentar as filas enormes nos postos de gasolina. Todo mundo foi atrás de gelo para tentar salvar o mínimo do que tinha em casa. Acabou o gelo e tiveram pessoas que, inclusive, fizeram saque em caminhões de gelo, né? Então, todas essas situações nós vivemos aqui. Era um cenário assim mesmo que você imagina, sabe aqueles filmes que tem a pandemia, ou então tem aquelas cenas de final de mundo, que você vê as filas, você vê as pessoas atrás das coisas, as pessoas muitas das vezes até brigando por conta de uma coisa. Então, isso nós vimos aqui, né? Tudo isso por conta da energia elétrica, né? As pessoas não tinham como se comunicar com o seu parente. As pessoas que estavam em isolamento em casa tiveram maior problema, porque não tinham como passar mensagem, né? Vocês viram, por exemplo, no jornal, as pessoas iam para o aeroporto, que era um lugar que tinha gerador, para poder dar uma carga no celular, para poder depois tentar se comunicar com o parente, com os amigos,
fazer algum tipo de comunicação. Então, assim, foi um cenário muito ruim, né? Nós tivemos pessoas que passaram mais ainda fome nessa época, né? Nós tivemos pessoas que tiveram que perderam os seus empreendimentos mesmo de vez, porque foram obrigados a fechar. Nós tivemos aqui manifestações políticas, nós tivemos o cancelamento das eleições aqui do município de Macapá, que é a capital do estado. Então, foi um impacto muito grande na vida de todo mundo, né? E que, até hoje, nós ainda sofremos os impactos desse fato, né? Da falta de energia, porque essa é uma situação que ela ainda não foi sanada, né? Teve que vir um transformador grande de um outro município, e nós ainda estamos sujeitos a essa fragilidade do sistema, né? Porque antes nós éramos um sistema isolado. Estamos há 3 anos, mais ou menos, integrados ao SIM, que é o Sistema Integrado Nacional. Mas aqui no Estado, internamente, o nosso sistema é muito frágil, né? Então, nós ainda estamos sujeitos a a esse drama que nós estamos vivendo, né? E as pessoas, elas ficaram muito angustiadas, desesperadas mesmo, né? Você não ter comida, você não ter água, você não poder dormir, né? Você não ter segurança, né? Às 7 horas da noite, todo mundo se recolhia para dentro das suas casas, porque a gente não tem segurança, não dá para ficar na rua, não dá para andar, não dá para fazer nada, né? Então, todo esse cenário nós convivemos aqui. Então, foram dias realmente muito cansativos, dias de muita angústia, né? E que nós ainda sofremos com as consequências desse fato, né, que aconteceu. Obrigada, Cláudia. Nosso país é tão grande, né, que a gente às vezes perde um pouco a proporção do que acontece em um estado que não é tão próximo. Então, além de tudo, assim, além de vocês estarem compartilhando, né, do ponto de vista humano, todas essas questões, tem a questão ainda também de informação, né, de levar como um testemunho pessoal isso para outras pessoas, de dentro da situação, porque tem uma quantidade tão grande de informações que circulam, muitas vezes a gente fica perdido, a gente não sabe o que é realmente aquilo, o que não é, só essa distância, né, da informação entre o fato e a informação. Então, é muito bom, acho que para todo mundo, assim, poder ouvir o testemunho direto de vocês que viveram essas situações, fora a questão do crescimento pessoal, né, que a gente é ajudado sempre a se dar conta de como a gente está dentro da situação, né, dentro do movimento, principalmente o movimento Comunhão e Libertação, então, já que vocês duas são do movimento também, então, a gente é sempre ajudado nisso, né, como eu vivi aquela situação, o que eu aprendi dentro daquilo, se houve positividade, se não houve, né, eu conversei agora um pouquinho antes com a Andrea, falei para ela que, assim, ler as notícias sobre Manaus, se você pega o jornal, se você vai ler, é um pouco agoniante, sabe? Então, realmente, assim, ou a gente faz um caminho pessoal, ou muitas vezes a gente vai ficar perdido, desorientado. A mesma coisa para a Cláudia, dentro desse caos, né? Eu estou falando que a energia caiu 1 segundo, a gente sabe que gera transtorno, destrói uma live, destrói um evento, né? Cancela alguma coisa que você tinha. Então, assim, a gente depende de muitas coisas para viver, né? A gente depende, mas no final a gente vê que a gente depende também de alguma coisa bem maior, talvez que foi o que a Andrea percebeu dentro daquela relação do se tu queres, né? Como que o André falou? Se tu queres, quer dizer, a vontade do outro, eu entendi dessa forma, você pode até, talvez, aprofundar um pouco essa experiência. Eu vou perguntar para a Andréia, então, agora, o que, assim, internamente mesmo, você, no seu dia a dia, qual que era o seu maior medo nessa dificuldade toda, faltando oxigênio, sua família adoecendo, seus amigos, né, uma situação muito intensa, o que te ajudava a não se render a isso, a esse medo diariamente, de onde que vinha a energia para recomeçar, e vamos entender recomeço
nesse primeiro momento, como acordar todos os dias, porque era ali que você estava. Olha, Júlia, o maior medo que eu tive naquele período e o que eu continuo tendo ainda agora é o medo de que alguém próximo a mim precise de um atendimento mais especializado e eu não consiga ajudar a pessoa a ter esse atendimento. Então, com essa limitação do sistema de saúde, gerou aqui em Manaus, assim, na grande maioria das pessoas, esse temor de que a gente não conseguisse o atendimento que precisaria naquele momento, né? E isso, para mim, foi uma experiência muito dura, também porque os nossos 2 amigos da comunidade aqui que faleceram, eles tiveram dificuldade para ter o atendimento que precisavam, né? Conseguiram internação depois de muito sacrifício, mas não conseguiram. Um deles, por exemplo, não conseguiu ir para a UTI. Precisava ir e não tinha UTI. E essa foi uma coisa que me deixou extremamente angustiada. Extremamente. E até hoje é uma coisa que me comove. Então, essa possibilidade de precisar de atendimento e a pessoa não ter, é muito difícil. Né? É muito difícil. Mas a coisa que me ajudou muito naquele período, e que eu acho que já tem muitos anos que isso me acontece, mas agora se tornou muito carnal, vamos dizer assim, é a certeza da graça da fé. Porque mesmo que eu tenha identificado a fragilidade e a debilidade da minha fé, eu reconheço que ela está lá. Eu sei que tem alguém fora de mim que me olha, que me ama. E isso, para mim, esse período se manifestou de uma forma muito objetiva mesmo, na companhia dos meus amigos. Né? Então, nunca me faltou quem me ligasse para perguntar alguma coisa, para oferecer ajuda, mesmo ajuda financeira. A gente teve alguns problemas dessa natureza aqui, porque se a pessoa não consegue atendimento adequado no hospital, a família precisa cuidar disso. Né? Então, a gente teve famílias muito próximas a nós que tiveram dificuldade financeira, inclusive. E até isso não faltou. Né? Então, essa certeza de que eu não estou sozinha, de que tem o Senhor que olha para mim, que cuida de mim, que cuida de quem está perto de mim, também tem essa companhia física, carnal, que está sempre perto, sempre atenta. Então, o que me sustentou nesse período foram essas 2 coisas. A graça da fé, por mais frágil que ela seja, mas saber que ela está lá, experimentar que ela está lá, e também essa companhia muito concreta que o Senhor me oferece. Obrigada, Andréia. É doloroso, né? Tem alguns eventos assim que a gente está fazendo você voltar neles, mas é uma grande ajuda para todo mundo também ver como a esperança realmente vem de Deus, assim mesmo, né? Saber que você não está sozinha nisso tudo, e isso é bem concreto, né? Não é uma mera um pensamento, né? Uma positividade, é realmente um positivo da existência, né, da vida, que a gente não está sozinho mesmo, não importa o que aconteça, mesmo diante de tudo isso. Isso é realmente um lugar de onde a gente pode tirar a energia para recomeçar sempre,
sempre. A gente sempre pode retornar para esse lugar e falar, eu não estou sozinho, existe um sentido nisso, né? Um sentido dentro de todo esse drama, dessa dificuldade. Obrigada. E eu vou depois fazer mais uma pergunta para você, mas primeiro eu vou perguntar para a Cláudia. Cláudia, essa descrição que você dá muito bem, né, desse cenário apocalíptico aí que você fala, que é uma coisa sufocante, que deixa a gente até meio sem ar, sem fôlego, que é o que você falou, além da pandemia, ainda tinha, né, porque a pandemia é uma circunstância que está geral, até no mundo, mas, quer dizer, ainda teve o agravante dessa crise energética que derrubou vocês. Queria que você contasse dentro disso tudo. Deu uma curiosidade até, assim, você contou um pouco de uma forma externa, queria saber ali, você, o seu dia a dia como mãe, o que você enfrentou nisso aí, dona de casa, deve ter sido um caos. E também coisas bonitas que tenham te acontecido nesse caminho, que você tenha testemunhado, né, esse levantar, esse recomeçar nesses seus dias a dias, dificuldades concretíssimas, né, que você vivenciava toda hora, quer dizer, você tem que dirigir até o aeroporto para recarregar o celular, volta para casa, o caminhão de gelo é saqueado, enfim, são muitas circunstâncias que a gente nem imagina. Se você não estivesse contando um pouco, acho que a gente nem conseguiria ver. Então, conta para a gente isso, se houve, quais foram os pontos concretos que você se apoiou para levantar nisso? Então, assim, dentro da minha casa, foi interessante que eu moro com meus 3 filhos, né? E também tenho um irmão que está aqui, porque a minha mãe teve que se mudar, né, para a casa onde ele morava, por conta do isolamento. Então, como ele trabalha, ele teria que sair, então ele veio para casa para morar com a gente. Então, assim, esse tempo, esses dias de blackout, de racionamento, assim, foram tempos, assim, bonitos, porque, é uma contradição, né, a gente dizer que tem beleza dentro de todo esse sofrimento, dentro de toda essa angústia que a gente vive, porque eu acho que nasceu dentro disso tudo uma solidariedade muito grande, né? Eu ficava preocupada, por exemplo, chegou um tempo que na minha casa não tinha água, tinha pouquíssima água, né? Então, esse meu irmão, o meu filho, eles saíram para enfrentar as filas, né? Para ir buscar água, para comprar água, né? E quando eles foram, eles não pensavam só na gente, né? Pensavam também nos outros. Olha, eu vou comprar o máximo de água que tem, porque tem essa pessoa que precisa, tem essa outra pessoa que precisa, e assim. E a gente foi juntando água em casa, né? Do jeito que a gente conseguia, e depois a gente saía distribuindo. E uma das coisas, por exemplo, que aconteceu, assim, que foi muito concreto, que chamou, assim, muita atenção nossa, é porque um vizinho nosso, né, uma família muito, muito necessitada, um dia as crianças vieram bater na porta de casa pedindo a água, né? Então, eu disse, vocês não têm água? Eles disseram, não, a gente não tem água. Né? Então, eu fui olhar lá dentro do isopor, né, que nós tínhamos conseguido gelo, e nós não tínhamos tanta água assim, né? Então eu dividi a água com eles, fiquei naqueles dias dividindo a água com eles, né? E também a comida que eu tinha na geladeira, porque eu não podia deixar estragar a comida, então eu pensava neles, eu fazia a comida em casa e mandava deixar para eles, né? E dividia com eles aquilo que eu tinha. Então, assim, isso que aconteceu na minha casa, aconteceu também na casa de muitas pessoas, né? O que nós vimos, por exemplo, de bonito nesse tempo, é que assim, uma avalanche de generosidade mesmo, de solidariedade, porque as pessoas elas se ajudaram muito, né? Quem tinha comida se ajudava com comida, quem tinha água se ajudava com água, quem tinha combustível se ajudava com combustível. Então, essas grandes tragédias que acontecem na vida da gente, porque eu lembro hoje que o padre Carrão falava aqui
nós não podemos controlar a pandemia, né? Nós não podemos controlar a realidade, né? Nós não podemos controlar o apagão, mas nós temos a possibilidade de viver essas circunstâncias de uma forma diferente, né? E de não se abater diante dessas tragédias, né? E quando a gente vê esses gestos de solidariedade, esse gesto de compaixão, onde a humanidade da pessoa aflora mesmo, então isso é capaz de resgatar também a minha humanidade também, né? Quando a gente olha para esses gestos, a gente é capaz também de resgatar a própria humanidade. E isso me fez pensar em outros gestos também que aconteceram, né? Outras coisas que nasceram bonitas disso. Por exemplo, tem a comunidade lá de São João del Rei, que nós nem tínhamos contato. Um dia eles nos ligaram e disseram: olha, a gente soube que aconteceu isso aí, a gente quer ajudar vocês, nós vamos dividir o nosso fundo comum com vocês. E aí a mesma coisa aconteceu com a comunidade de Belo Horizonte, e também com o pessoal da coleta de alimentos, que resolveu destinar, por exemplo, parte da coleta do que foi coletado no Brasil inteiro para assistir às cidades de Macapá e Santana, e que depois nós transformamos isso em cesta para as famílias que nós conhecemos, que estavam passando por necessidade, que não tinham comida. Então, todo o que fica, assim, para mim, de lição, digamos assim, de sinal, de experiência, de coisa concreta, é que, mesmo diante de uma tragédia, diante de uma coisa ruim, tudo pode ser recuperado, né? A gente pode ver a beleza, a gente pode experimentar uma alegria, uma gratidão, né? Se a gente tiver esses olhos abertos, né, para acolher a realidade. E a Andréia falava assim, que ela se sentia sustentada, né? Então, para mim, era da mesma forma, né? Essa não é enfrentar a realidade dessa forma não é uma capacidade minha, eu não me dou isso, né? Mas eu tenho um lugar, né? Eu tenho pessoas para quem eu posso olhar, né, que me fazem perceber que mesmo diante das tragédias, a vida vale a pena, que a gente pode acordar todos os dias e recomeçar, e que a gente pode ver, que a gente pode viver e que tem sentido viver. Que por exemplo, o Padre Carron, há 2 semanas, e também hoje ele até voltou a retomar, né, que na capa da revista Time, estava dizendo lá que o ano de 2021 era para ser esquecido, apagado, né? E eu tenho assim, certeza que tanto eu quanto a Andréia, quanto as pessoas que passaram por tudo isso, eu acho que a gente não apagaria nada disso, né? Porque tudo para nós é uma possibilidade da gente estreitar essa amizade com Cristo, porque todo e qualquer fato, na realidade, é sempre uma possibilidade da gente crescer, da gente ser mais a gente, da gente se conhecer melhor e de aprender coisas novas. Então, isso para mim é muito evidente isso, né? E para isso eu fui sustentada assim, por algumas pessoas, né? Por exemplo, cresceu uma amizade com algumas pessoas que eu nem imaginava, né? Por exemplo, com o pessoal de Belo Horizonte, com vocês. Eu nunca imaginei estar no Rio Encontros. E, por exemplo, esse fato de eu estar aqui contando hoje a minha experiência, dividindo isso que eu vivi com vocês, é fruto disso, né? E eu vejo isso com muita positividade, porque é sempre uma possibilidade da gente viver o presente, olhando para aquilo que nos aconteceu e aquilo que nos sustenta de fato, né? O que nos fez chegar até aqui, né? E que nos permite viver ainda hoje, mesmo passando... Porque não é só o apagão, não é só a pandemia, tem outras coisas acontecendo na minha vida, na vida das outras pessoas, e que também são impactantes, talvez não tão trágicas, mas que reviram a gente, reviram a vida da gente, né? Então, a gente tem esse lugar, é sustentado por algo que é maior do que nós, né? Isso é muito presente para mim.
nesses dias, né, nesses tempos. Eu tenho vivido isso e sou grata por isso, né? Obrigada, Cláudia. Obrigada mesmo pelo seu testemunho. Tem uma força incrível, né? Ouvir uma pessoa que está dentro de um drama desse tamanho dizer isso, o que vocês duas falaram, aquilo que vocês duas perceberam estando dentro disso, que é essa positividade, né? Eu vejo também muita gente sem esperança, né, diante de todas essas restrições, dificuldades. É fácil perder a esperança. Se você pensa, se a pessoa também não tem para onde olhar, vocês duas falaram muito disso, né, de ter um lugar para olhar, não é difícil perder a esperança. Então, é uma pergunta que a gente pode carregar, né? De onde vem essa esperança também? Se vem de um fato real, um encontro real com uma pessoa real que transformou mesmo a vida de vocês. Andréia, é a última pergunta aqui, né? Que é para você. Eu queria fazer uma pergunta assim: se você pensar no olhar que você tinha quando tudo começou, né? Para a pandemia, para a dificuldade e tal, tudo já era difícil. E depois agora, como que é o seu olhar hoje para o que acontece, o que mudou? E vou piorar um pouco essa pergunta, porque eu vi que as matérias, assim, a gente nunca sabe o que é fake news, o que é exagero, o que não é, mas, assim, as matérias não são positivas, né? É claro que a gente tem uma esperança concreta na vacina, mas, assim, são tantas possibilidades de acontecimento. Então, pode ser, sim, que a vacina dê certo, pode ser que não dê, pode ser... Né? A gente está sujeito a isso, a gente também não tem que ter medo de falar sobre essas coisas. Isso é real, pode ser que funcione, pode ser que não, pode ser como eles achavam, a população está imune, veio uma variante e piorou a situação, né? Então, assim, como também estar, né? Para não viver uma angústia eterna, não ficar refém da circunstância. E a gente também não consegue viver, respirar, né? Estando refém. A gente está aqui para falar de onde que vem a energia para recomeçar e recomeçar amanhã, né? Quando acabar o reencontro, vai ter sido tudo muito bonito, mas também como fazer isso? Para você, como que era antes? E agora que você cresceu nisso tudo, o que você fala para todas essas pessoas que estão vendo você aí? Olha, Júlia, no começo da pandemia, eu acho que a minha postura era um pouco assim como a postura da maioria das pessoas, que a gente espera que quando acabar a gente seja diferente. Quando acabar a gente vai ser pessoas melhores, a gente vai ser mais solidário, enfim. Aos poucos, no tempo, eu fui entendendo que o problema não é depois da pandemia, que o meu problema é agora. Meu problema é como que eu vou levantar amanhã, como eu vou me mover na realidade quando eu sair daqui desse quarto. A gente deve terminar essa palestra aqui, sair daqui desse quarto. E então, para mim, a experiência que a gente faz agora é muito determinante para a forma como a gente vai viver daqui para frente, né? Eu queria responder essa pergunta compartilhando com vocês o testemunho que um amigo nosso aqui da comunidade fez num encontro que nós fizemos no final de janeiro. A gente fez um encontro com esse intuito de se ajudar a viver esse momento sem desespero, olhando com verdade para essa realidade tão dura que a gente estava vivendo. E esse amigo, que é uma pessoa muito cara para mim, que eu acompanho já há muitos anos, deu esse testemunho, que me ajudou muito a viver os dias seguintes, e até hoje eu tenho isso muito, muito presente. Ele diz assim: para mim, a pandemia que surgiu no ano passado sempre foi um sinal de que eu deveria compreender as coisas depois dela. Eu tinha sido internado em dezembro para uma cirurgia de emergência que me deixou bastante debilitado, abrindo as portas para a Covid. Eu relutei muito, não queria ser internado,
mas a doença avançou de uma forma que eu não conseguia mais tratar em casa. Tive que ir para o hospital. E foi um milagre ter conseguido atendimento, porque foi bem naquele período que aqui estava um caos nos hospitais. Eu quero dizer para vocês que eu vi Cristo lá dentro daquele hospital. Não é que os doentes espelham Cristo, não. Eles são o próprio Cristo. Eu vi o Getsemane ali dentro. Eu desci aquela sombra de sofrimento, que a princípio pode ser banal para esse mundo, mas para mim foi tremendo. Não era para existir aquilo. Entretanto, o medo, a covardia, a minha fragilidade naquele momento me fizeram implorar pela minha vida. E ali percebi, sim, a ação de Deus. Ele me respondeu. Agora, já em casa, lendo o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, encontrei uma passagem que eu queria dividir com vocês. O trecho diz o seguinte: o que o nosso inimigo punha na mente dos nossos ancestrais remotos foi a ideia de que pudessem estruturar a si mesmos. Meus amigos, no hospital isso para mim desapareceu. Desapareceu assim, milagrosamente. Eu não posso mais ser o mesmo homem de antes. Minha mãe estava internada comigo, mas eu não podia sequer levantar para ir lá com ela, porque um passo à frente e eu caía desmaiado, tendo que voltar para o oxigênio. Ela faleceu e eu só soube uma semana depois. As pessoas que estavam nos hospitais estavam morrendo naquele Getsemane. Todo mundo, lado a lado, e o médico não tinha espaço para atender as pessoas. E morreu gente ali, do meu lado. Eu vi 4 pessoas morrendo e eu sobrevivi àquilo. Estou contando isso porque saí dali com a consciência de que eu não venci nada. Ele fala isso porque, eu não sei como é nos outros estados, mas aqui em Manaus, quando passa a reportagem das pessoas que recebem alta do hospital, as pessoas saem com uma plaquinha, eu venci a Covid-19. E ele diz isso, eu não venci nada. Pelo contrário, perdi. Perdi a minha mãe, perdi amigos, perdi. Mas o Senhor me concedeu uma graça, me deu uma abertura, me deu essa possibilidade de extinguir aquela ideia que o inimigo nos pôs, aquela lá do Lewis, a de que pudéssemos estruturar a nós mesmos. Estou convicto disso, porque se for o contrário, para mim é um dualismo. Então, essa forma de viver esse período tão duro me fez entender mais ainda que é só um homem mudado, só uma pessoa mudada que pode fazer a diferença, vamos dizer assim. Então, não é uma capacidade minha de ser mais generosa, de ser mais solidária, de ser mais atenta, mas é essa possibilidade de reconhecer que dentro dessa dificuldade toda existe uma positividade, existe a possibilidade de fazer essa experiência que ele descreve aqui. Eu não me faço por mim, tem um outro que me faz. É só essa consciência dessa nossa relação com o Senhor que pode fazer a gente olhar para esse tempo tão misterioso sem desistir, sem ficar desesperado. A esperança só pode vir disso, não tem uma outra coisa. Obrigada. Nossa, André, é difícil aqui, né, voltar depois disso, mas eu não me faço por mim, né, como sendo a fonte da esperança mesmo, né, porque se não é essa consciência, é ilusão também, né, viver é uma ilusão também, né, uma ilusão de autossuficiência, de que se eu estava vivo ontem é porque eu dei conta até agora de segurar as pontas, né, de garantir minha vida, quando no final é reconhecer e se abandonar
a isso, né? Agradeço muito esse testemunho que você leu também. Só para confirmar, para retomar, é uma pessoa da sua comunidade que escreveu, um amigo seu? Sim, sim, é Ah, um amigo da comunidade. tá bom, obrigada. Cláudia, voltando aqui com você, você tem um olhar, né, bem positivo, uma fala assim cheia de certeza. Então dá para perceber que você tocou alguma coisa bem verdadeira na sua vida, assim, nesses dias também, né, que isso te ajudou a aprofundar esse relacionamento que a gente está falando. E eu queria perguntar para você, assim, como que você acha que tem que ser a postura do coração, a própria mente, né, porque às vezes a cabeça fica muito confusa também, da pessoa para ela viver isso aí que você viveu, ou similares, que é o que todo mundo dia a dia se defronta, com confiança, com positividade. E assim, quando eu ouvia você falando muita força, né, falando assim, vale a pena, a vida vale a pena, é isso. E eu me perguntava assim, mas supondo que tudo tivesse dado errado, como esse homem que perdeu, supondo que tudo tivesse dado errado, você chegou no fim, passou fome, o pior aconteceu, o pior cenário. Ainda é válido esse juízo? Ele está de pé? É isso? Ou foi porque tudo deu certo no final das contas? Graças a Deus tudo deu certo. Essa pergunta é fácil que eu deixo para você. Obrigada por essa pergunta, porque eu também eu tenho me feito também essa pergunta, né? E, assim, ouvindo a Andrea falar, assim, acontece comigo, quando é que isso acontece? Quando é que vale a pena? Quando, para mim, assim, concretamente, é quando eu tenho essa possibilidade de me abrir à realidade do jeito que ela me é dada. É porque, se eu me fecho, eu vou ser determinada pelas minhas queixas, pelas minhas dificuldades, pelos meus limites, né? E quando eu olho para as minhas queixas, para aquilo que eu sou, para essa finitude, digamos, que eu sou, então, se eu fosse o meu próprio sustento, então, mesmo que as coisas estivessem dando certo, no final, o que permaneceria seria uma angústia, uma insatisfação, né? Ao passo que eu acho que ter essa consciência, essa abertura para acolher tudo, me dá essa possibilidade de estar diante das coisas, se elas derem certo ou não derem certo, ainda pensando e tendo a certeza de que a vida de fato vale a pena. Eu lembro que no momento em que a gente estava vivendo essa história do apagão, nós estávamos fazendo a escola de comunidade, era o 5º capítulo, do Brilho nos Olhos, e o 5º capítulo ele começava com uma pergunta assim, né? E Cristo, como é que ele faria, né, para não ser engolido pela parcialidade das coisas e das situações, pelo vazio de sentido, pelo desespero? Então, como é que eu, Cláudia, respondo quando nada dá certo, digamos, ou então quando tudo dá certo? Como é que a gente mantém a calma? Como é que a gente mantém a esperança? Eu digo assim que ao longo desse caminho, como a Andrea já até colocou, eu me sinto sustentada por muitas pessoas. E mesmo quando nada dá certo, eu sei que eu não estou sozinha, que eu tenho um lugar no qual eu sou sustentada e que esse lugar não é que ele me deu uma força, não, uma coisa extraordinária, não, mas é essa consciência de que nós não estamos sozinhos, não estamos sozinhos, e essa possibilidade Cristo deu para a gente, testemunhou para a gente de que nós não estamos sozinhos, nós temos um Pai, né? E porque nós temos esse Pai, a gente pode acreditar que tudo pode ser possibilidade para estar diante dele. Então, é assim que eu me sinto sustentada. Por exemplo,
Um telefonema de manhã do Padre Inácio, que liga quase todos os dias para perguntar como nós estamos. Isso não é uma pergunta retórica, porque às vezes a gente telefona para um amigo e pergunta como você está, mas é só uma pergunta retórica, mas não, eu sei que dentro daquela pergunta tem uma atenção para com a minha pessoa, né? O fato de, por exemplo, a gente poder fazer junto, por exemplo, desse fato todo, nasceu essa amizade que eu já falei com o pessoal de Belo Horizonte, que depois nós resolvemos fazer juntos o acampamento de carnaval virtual, né? Quem que faz o acampamento de carnaval virtual? E foi uma coisa belíssima. Então, esse relacionamento que nasceu com eles, eu não posso dar por óbvio, né? Então, Deus sabe da minha necessidade, então me deu essas pessoas. Então, eu não posso não deixar de acreditar nisso que os meus olhos estão vendo, né? De não ter certeza nesse caminho no qual Ele me colocou, nessa casa na qual Ele me colocou, né? Nesse lugar que Ele me deu. Então, então eu posso enfrentar todas as situações, sejam elas boas ou ruins, dessa forma, com esse desejo de todo dia recomeçar, né? Eu sei que eu tenho um lugar fazendo, um pouco lembrando a questão do tema, né? De onde vem a energia para recomeçar. Eu sei que Ele me deu esse lugar e que a única coisa que eu tenho que fazer é me lançar, né? É colocar toda a minha liberdade nesse lugar. É ter toda uma abertura para acolher Ele nesse lugar, vivendo as situações que Ele me dá todos os dias. Então, toda vez que eu acordo de manhã com essa certeza, com essa consistência, a vida se torna uma outra coisa, o dia se torna uma outra coisa, né? Isso é bonito, porque mesmo que eu esqueça disso, né, Ele me dá pessoas, Ele me dá fatos, a presença de alguém na minha vida que me faz eu recuperar isso todos os dias. Eu acho que essa é a grandeza disso tudo que a gente recebeu, disso tudo que Ele nos deu, né? Essa possibilidade de estar diante das coisas, com esse coração grande, com essa abertura, e Ele só pede a nossa liberdade, né? A gente só tem que aderir, né? Eu me lembro que tem uma coisa que me chamou a atenção, que a Andréia também falou, né, da coisa da vacina, né, que agora todos nós pensamos na vacina. E o padre Carrão falou uma coisa assim, que existe uma vacina mais poderosa, né, do que todas, esse, nunca sozinhos, né, porque eu nem sei se a vacina vai chegar para todo mundo, mas nós temos essa certeza, nós não estamos sozinhos. Nós temos alguém que olha por nós, nós temos esse outro que olha por nós. E Ele me olha como concretamente? Me dando a Andréia, me dando você, Júlia, hoje, me dando a companhia do pessoal do Rio Encontros, do pessoal de Belo Horizonte, da minha comunidade daqui de Macapá, né? Da companhia da igreja. Então, Ele só me pede essa abertura, esse sim, né? Eu só tenho que ter a coragem, a abertura de dizer esse sim sempre. Nossa, obrigada, Cláudia. Ufa, que, na verdade, ouvindo vocês falarem, eu percebo que aquilo que tinha que dar certo, deu certo, né? Que é que um homem venceu a morte. Então, porque de verdade morrer é certo, a gente vai morrer, né? Mas dentro desse fato, dessa verdade, existe uma possibilidade de relacionamento, de afirmação da nossa vida, do nosso destino. Existe um amor, uma bondade e existe um sentido, né? Porque também se tudo dá errado não tem um sentido, tudo dá certo também não tem sentido, né? Essa é a grande verdade. Não vale nem a vida, porque... E a grande novidade é essa, que se vale a pena viver tudo isso, a gente é capaz de tocar o sentido da existência, a gente também sabe viver por esse sentido, né? Pode viver ou morrer, tanto faz bem, entre aspas, mas é isso. Então, agradeço muito vocês duas. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar, que nesse desfecho aqui já é o nosso encerramento? Eu queria só agradecer mais uma vez, né? Esse convite foi para mim muito importante, porque me permitiu olhar de novo, né, para a minha experiência,
E isso, para as coisas que eu faço, né, no dia a dia, isso, para mim, é muito importante. Então, me fez também olhar para a minha comunidade, né, aqui, ver o quanto essas pessoas realmente são um tesouro para mim, né, e eu só tenho a agradecer, né, e dizer que esses dias foram de uma beleza muito, muito, muito intensa, né, só agradecer. Obrigada a todos. Opa, obrigada, Cláudia. Pode falar, Andréia. Não, também quero só agradecer pela possibilidade de estar aqui, agradecer aos amigos do Rio Encontros por terem topado esse desafio nesse período tão intenso e, ao mesmo tempo, aparentemente tão limitador, né? Que a gente não pode fazer uma série de coisas do jeito que a gente gostaria de fazer. Então, eu quero agradecer a vocês por terem topado esse desafio de aderirem a essa forma como a realidade se propõe para a gente agora. E ainda assim, que a gente pudesse ficar esse tempo aqui junto. Eu agradeço a todos pela companhia e espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Então, dando encerramento aqui, encerrando, eu também agradeço muito vocês duas. A gente, claro, quando organiza um evento desse tipo, já tinha tido a oportunidade de conversar, né, um pouco sobre o que aconteceu. E desde que vocês falaram, meu coração se acendeu para essas duas questões, assim, eu fiquei guardando isso todo esse tempo e trazendo comigo e me confrontando mesmo com o que vocês viveram, né, nesse período, como eu também reajo no dia a dia, os medos que eu tenho, o que me para, o que me paralisa, o que me faz continuar. Então, eu com certeza, o testemunho de vocês é um tesouro aqui para gente. Obrigada. Obrigada aos organizadores do Reencontros, como a Andrea falou, né, é uma coragem levar à frente esse encontro mesmo com a circunstância. Então, obrigada para vocês também, parabéns. E eu estou muito, muito feliz com essa coisa de estar sendo transmitida para a América Latina. Então, dá oi para todo mundo que não está nem no Brasil, todo mundo está no Brasil, mas também quem está fora do Brasil. Isso é irradiar isso que acontece aqui, que acontecia no Rio, que agora, né, acontece em tantos lugares. Obrigada, Rio Encontros, e aqui a gente encerra essa mesa. Uma boa noite para todos. Boa noite, meus amigos. Bom, nós estamos concluindo o nosso Reencontros. Temos ainda o nosso sarau hoje às 20 horas, mas por questões técnicas ele vai ser transmitido pelo YouTube. Então, para estarmos ao vivo agora, toda a diretoria do Reencontros aqui com vocês, é preciso que a gente faça a nossa conclusão nesse momento, né? Nós vivemos intensamente esses dias juntos, né? O nosso grupo aqui não para, e a gente queria compartilhar com vocês o caminho, o percurso que a gente fez, não só, né, esse ano todo, desde o Reencontros do ano passado, e durante esses 3 últimos dias. Então, no 5º capítulo na origem da pretensão cristã, Padre Giussano enfatiza que após o relato da transformação da água em vinho nas bodas de Caná, São João conclui dizendo: e os seus discípulos acreditaram nele. O que aconteceu com os discípulos acontece agora, no presente, tal e qual. E dizemos: e os seus discípulos acreditaram nele. Gostaria de compartilhar com vocês o que a diretoria do Centro Cultural Fato e Presença viveu durante o Reencontro de 2021. Chegamos ao fim do nosso evento com o mesmo maravilhamento das edições anteriores. Um transbordamento de experiências relatadas que nos provocaram também a fazer experiência, a comparar o que era dito com todas as perguntas e inquietações que temos no coração. Percorremos um caminho no último ano que culminou neste fim de semana. Através do frágil sim de alguns amigos, nós, uns pobres coitados, que estavam com o coração inquieto e desejoso, que não puderam aceitar simplesmente padecer a dureza da realidade
e ser meros espectadores das coisas, um outro com O maiúsculo mostrou o seu rosto inconfundível. Neste percurso, percebemos entre nós, em ação, em ato, o que Padre Jussani descreve no seu livro Deixar Marcas na História do Mundo. A partir do carisma de comunhão e libertação, o aprofundar-se entre nós de um vínculo de fraternidade mais forte que o vínculo de sangue, dentro de uma companhia que é caminho para o destino. A crise gerada pela pandemia é perversa, cruel, e ninguém, em sã consciência, poderia desejá-la. Mesmo assim, transformou-se em ocasião, como nos disse Padre Carron na manhã de hoje. Não para viver um fim de semana de esquecimento, mas para verificar que nem mesmo o vírus pode impedir que a verdade se revele, atrai o coração e o põe em movimento. Aceitando o desafio de realizar o reencontro de forma remota, pudemos encontrar amigos de 3 continentes e, com o auxílio da tecnologia e da tradução simultânea para o espanhol, podemos chegar não só a todo o Brasil, como também a toda a América Latina. Na última sexta-feira, fizemos um convite, uma provocação para nós mesmos e para vocês. Sugerimos que cada um olhasse e ouvisse com atenção as experiências que nos seriam apresentadas nas várias mesas e, depois de ouvi-las, cada um decidisse lealmente se tudo se trata de interpretação e ponto de vista ou se foram relatos de fatos irredutíveis a interpretações que aconteceram. E o que ouvimos? Ouvimos o que Alejandro Bonet e Hilda Souto contaram sobre a mudança que aconteceu na vida deles e sobre a amizade que se aprofundou, descobrindo juntos quem é Papa Francisco através de seus gestos e palavras. Ouvimos Carolina Brito contar que a discussão de temas políticos levou a uma fratura nos relacionamentos na sua cidade, que foi recuperada quando, reunindo-se para responder a uma necessidade, eles perceberam que o desejo de bem que todos têm em comum, ou seja, em ação. Franco Nembrini nos contou o método que levou os filhos a entenderem por que se debruçar sobre os problemas de Serra Leoa tinha a ver com eles, ao fazê-los ver a situação do país e um pedaço de paraíso em meio ao caos. Experiência semelhante nos contou o Evaldo José Palatinsky. Alejandro Marius, num país fraturado pela ideologia e pela falta de perspectiva para o seu povo, e Roni Hamer, no Líbano, dilacerada por guerras criadas fora do país, por pessoas que consideram inaceitável que possa haver convivência pacífica entre diferentes religiões e querem eliminar a presença cristã no Oriente Médio, nos comoveram com a sua decisão de permanecer a despeito de tudo, por reconhecerem nessa circunstância um chamado, uma vocação. Andréa e Cláudia, agora, nos revelaram a concretude da dureza das cidades severamente acometidas pela Covid-19 e nos contaram onde encontraram as energias para recomeçar. Padre Carron nos lembrou, entre tantas coisas importantíssimas, que a dificuldade pode ser uma ocasião, confirmando a importância de termos levado à frente o desafio de construir juntos o Rio Encontros. Enfim, o perfume da experiência, como dizíamos na última sexta-feira, inconfundível, atraente, fascinante. Pessoas que não têm tempo para fazer análises abstratas, porque a vida urge. E cada um de nós foi provocado a fazer o seu caminho, único, pessoal, que nenhuma pessoa pode fazer em nosso lugar. Eu creio que se alguém dissesse aos nossos palestrantes que o que vivem não é verdade, não são fatos, são apenas interpretações, eu não tenho dúvidas que a reação seria, no mínimo, de considerar que o interlocutor fosse ele sim louco. Para nós, do Centro Cultural Fato e Presença, esses foram dias de admiração. E foi também para muitos amigos que nos acompanharam e enviaram mensagens contando o que estavam vendo e vivendo,
também contaram para nós no café de hoje à tarde, que foi um espetáculo. O coração, no sentido dado por Padre Jussani, como lugar da comparação do que acontece com as exigências fundamentais de beleza, de verdade, de felicidade, de bem, o coração não se engana, como sempre nos alertou o Padre Carrone. Quase sem pensar, mas cheio de razões, reconhece. É acontecimento, é fato, é bonito. E como dizia Franco Nembrini, ninguém tira tal certeza de quem fez esse caminho. Cheios de alegria, maravilhados, comovidos, ao término dessa edição do Reencontros, queremos agradecer muito a todas as pessoas que contribuíram financeiramente, independentemente do valor, para que o Reencontros acontecesse. Cada um contribui como e com o que pode. E nesses tempos difíceis, vimos muita generosidade e afeição por esse gesto. Amigos que desejam o Reencontros, porque lhes é de ajuda. Essa história, amigos, é de todos nós, sem dúvida, porque o acontecimento que se dá surpreende igualmente, tanto a quem consegue participar com um gesto de doação, como a quem tem a disponibilidade de se envolver na organização. Queremos agradecer particularmente aos voluntários que trabalharam na tradução das mesas, de e para o português, o espanhol e também o italiano, que foram Biagio D'Angelo, Fabiana Guiar, Silvia Cairone, Isabel Martim, Isabel Almeria, Alexandre Ferraro e Sérgio Madeira. Também agradecemos a Renata Cromwell, responsável pela arte do programa e do serviço para divulgação, e a Elizabeth Sucupira, pelo trabalho nas mídias sociais do Reencontros. Um agradecimento especial vai para os nossos moderadores, Patrícia Molina, Elizabeth Silva, Alexandre Ferraro, o nosso Braco, Marco Montrazi e Júlia Gebara, que tão bem conduziram os nossos momentos de encontro. Agradecemos aos músicos Marcelo Cesena, Chico Lobo, Tata Simpa, Marcela Bertelli e Nani, que nos brindaram e vão nos brindar ainda com a música que desperta o coração e expressa os seus anseios. E as professoras Valéria Lopes e Cecília Canali, que vão participar do sarau também. Finalmente, já fizemos em cada mesa, mas agradecemos mais uma vez aos nossos palestrantes, particularmente ao Padre Carrone, que nos colocando diante de experiências fascinantes, indicaram um caminho para poder recomeçar sempre, a cada instante. Lembramos que os vídeos de todas as mesas e eventos musicais serão disponibilizados em tempo oportuno no canal do YouTube do Centro Cultural Fato e Presença. Visitem também o nosso site. Vocês podem acessar direto como www.fatopresença.org.br ou colocar Reencontros lá no Google. Então, nós esperamos encontrá-los novamente no próximo ano, para continuarmos a verificação da resposta à nossa pergunta inicial. O que é o real que precisamos viver intensamente para chegarmos ao significado último da realidade? Já que a vida é um caminho e o acontecimento reconhecido hoje necessita acontecer cotidianamente, senão se torna as cinzas e memória de coisas bonitas, que ficaram no passado. E também para compartilharmos a experiência de recomeçar a cada instante. Muito obrigado, forte abraço a todos e até o ano que vem, se Deus quiser. Já começou, nossa vida encontrou um lugar que muda o sonho em esperança e que nos enche de certeza. A festa já começou, nossa vida encontrou um lugar que muda o sonho em esperança e que nos enche de certeza. Ele vibra a luz do sol e mancha o céu azul no arrebol. A alvorada anuncia o esplendor, é o novo dia que já nasceu. A festa já começou, nossa vida encontrou um lugar que muda o sonho em esperança e que nos enche de certeza.
Já cansamos da utopia, quem nos move agora é o ideal. A festa já começou, nossa vida encontrou um lugar que muda o sonho em esperança e que nos enche de certeza. Pela vida que nós gostamos, é pelo homem que temos paixão. Nosso desejo de liberdade, tudo e todos nos leva a abraçar. A festa já começou, nossa vida encontrou um lugar que muda o sonho em esperança e que nos enche de certeza. Mesmo com toda a contradição, dá pra festejar a vida, no dia a dia a novidade que mandou em nosso coração. A festa já começou, nossa vida encontrou um lugar que muda o sonho em esperança e que nos enche de certeza. A festa já começou, nossa vida encontrou um lugar que muda o sonho em esperança e que nos enche de certeza. A festa já começou.